bem-vindo ao canal de Estudantes do Áudio. O meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado também que esse canal é dirigido por você, com temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse sobre o compressor SSL da Waves, um compressor de barramento que mudou a história da mixagem nos anos 80 e 90, assim como a sonoridade da indústria do cinema. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço que você deixe o seu like caso esse estudo lhe seja útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço pela compreensão e paciência por essa deficiência que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado de coração aí pelo apoio que vocês estão sempre me dando. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. E para demonstrar todo o processo, eu usarei um DAW que não importa o nome, pois todos os procedimentos que eu vou usar aqui têm a mesma eficácia, seja DAW de sua preferência, Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, Sonar e etc. Assim, já estou com a DAW aberta nesse projeto para o nosso estudo de hoje, logicamente. Mas antes de nós entrarmos assim no lado prático do processo, vamos entender o teórico para que assim possamos dominar de forma consciente todos os processos e procedimentos que eu vou usar aqui. E para o melhor entendimento do SSL G-Master Buss Compressor, devemos começar a falar sobre a empresa criadora do produto, a Solid State Logic. Essa empresa é conhecida mundialmente por fabricar consoles digitais e analógicos de grande porte, como os tradicionais modelos 4000 e 9000, mais conhecida pela sua sigla SSL, além de ferramenta também para a edição do áudio. A Solid State Logic é líder de mercado na fabricação de console de grande porte. Ela foi fundada em 1969 em Worcestershire, Inglaterra, sendo responsável pela sonoridade da maioria das edições das músicas dos anos 80 e 90, além da edição dos estúdios de filme, né? Aqueles consoles dos estúdios de filme ali, tem ali console dessa empresa. E os consoles da Solid State Logic é o sonho de todos que editam áudio, inclusive o meu sonho, quem me dera ter um console desse. Tanto na era digital como analógico, foi sempre o sonho de todo que trabalha com áudio. O SSL G-Master Buss Compressor teve o seu destaque dentro do console, pois foi graças a ele que os consoles SSL recebeu diversos prêmios da engenharia do áudio, sendo a ferramenta principal do engenheiro vencedor do Grammy da música, Chris Lord Angel. E é em razão disso que o SSL G-Master Buss Compressor vem com vários presets das configurações usadas por esse engenheiro Chris Lord nas suas edições. E a pergunta que eu faço então a você é: por que usar o SSL G-Master Buss Compressor? Olha, o principal motivo é pela sua construção interna. Ele usa um amplificador de redução de ganho VCA duplo, ou seja, toda a redução ela é processada em duas etapas. Assim, toda a atenuação é feita de forma bem gradativa. Com isso, o que acontece? Resulta num áudio sem artefato de ruído e com um som totalmente transparente. Com isso em mente, o que você já pode concluir? Que esse compressor é ideal para seu uso, por exemplo, em piano, que é um instrumento que tem a sua execução ali de forma martelada. São várias notas que batem e às vezes essa dinâmica entre uma nota e outra não fica assim coesa. E ele é bom porque ele faz o quê? Ele faz essa cola, ele faz essa harmonização da dinâmica entre as notas que estão sendo executadas. Além de ter o uso primordial na bateria e percussão, porque o seu papel ali é harmonizar a dinâmica geral das peças e de uma forma imprescindível na mix como um todo, porque é isso que deu prêmio a esse console. É a forma que ele consegue colar todos os elementos, tornando tudo ali coeso. Resumindo, então, o que eu posso falar para você é que o SSL G-Master Buss Compressor é indiscutivelmente o melhor compressor para usar numa mix final. E para finalizar, vamos ver então o comportamento do compressor na prática. Vamos ver aqui, conhecer. Então eu vou aqui já inserir aqui. Primeiro vamos botar aqui na bateria. No caso aqui da bateria, na verdade, essa bateria ela está já toda unida, né? Ela está balseada. O que era ideal aqui era que essa bateria estivesse toda por peça. Então você pode usar o quê? Você vai criar um barramento, vai botar e distribuir por todas as peças da bateria. Como aqui já está toda junta, eu vou colocar aqui mesmo. A ferramenta ela vem em
no estéreo e vem também para mono. Eu vou usar aqui estéreo porque o arquivo aqui é estéreo. A ferramenta está aqui presente, eu vou aqui arrumar aqui melhor. Todo o funcionamento é como em todo compressor. Eu não vou falar de compressor aqui, as configurações, para que serve o transhold, para que serve o ataque, o release, o radio, porque isso é comum a todos os compressores. Existe aqui no canal um módulo que explica bem isso, tanto na teoria como na prática, como você usa de forma bem correta o compressor. Então, senão ia ficar longo e extenso aqui esse estudo de hoje. Vou falar de outras coisas aqui. Aqui em cima também são onde você salva os seus presets, configuração entre A e B, para logar os presets que você tem. Inclusive aqui tem preset dos grandes, como Dom Harold, grandes engenheiros de áudio, com os seus presets, pode ver que eles usam em piano, na mix, numa master, principalmente aqui, ó, numa caixa. E em várias situações nós temos aqui vários tipos de configuração feita por grandes engenheiros de áudio que você poderá usar. Dito isso, então, vamos usar esse compressor aqui. Aqui nós temos o Rate S. Então o que difere é esse botão Rate S, que o que representa ele? Ele tem aqui um fade off, ou seja, às vezes você quer fazer uma compressão e essa compressão ela vem comprimindo, aí ela vem comprimindo levemente, depois vai comprimindo até o áudio sumir. Um fade in com compressor, coisa não muito comum nos compressores. Então você tem o fade saindo, o fade entrando, ou seja, ele começa sem som nenhum, comprimindo o máximo, vem descomprimindo até onde você queira e vai. Vamos seguir assim, eu vou botar aqui nessa parte, vou botar primeiro, aqui o in, simplesmente é o bypass do compressor. O analógico é aqui simplesmente para você botar toda a arquitetura analógica do console lá original. Você pode usar caso você queira ou não. Pode só comprimir mesmo as peças. Então eu vou aqui, desligar aqui, e aqui você faz aquela compressão, como eu te falei, ela em fade in, quer dizer, comprimindo tudo, e ele vai saltando a compressão até o ponto que você queira, ou de forma ao contrária, saindo. Ele vem normal, vem comprimindo, comprimindo. Eu vou mostrar as duas formas. Primeiro, entrando. Olha aqui. Viu? Ele começou vazio e depois veio crescendo. E é a mesma coisa aqui, é de forma saindo. Olha bem, você está comprimindo e chega e fala que quer, ó, pronto. Ele vem descomprimindo e faz um fade, é assim, simples assim. Você vai usar isso aqui muito raramente, vai ficar sempre desligado. Tu vai usar aqui, normalmente, os botões comum a qualquer compressor. Então vamos lá, vamos começar aqui a compressão dessa bateria. Vamos lá, olha bem. Correção, vamos ver a diferença. Tá igual. Release. Vou deixar aqui mesmo. Tempo de ataque. Reduzindo entre 2 e 4 dB. Estou reduzindo. Vamos ouvir sem e com. Sem. Com analógico, sem, agora com o todo, sem o compressor, com. Vamos usar agora esse mesmo compressor, eu vou aqui excluir ele. Vamos usar aqui no piano, como eu falei, para ver o que ocorre. Vou centralizar esse piano, vou aqui jogar o mesmo compressor. Sem. Com. Beleza? Tirarei daqui e para finalizar vou usar na master. Desta vez ele em estéreo, porque vai pegar todos os arquivos. Na master vamos configurar, vamos tocar como um todo. O RAID eu vou botar 2 só mesmo para fazer aquela cola. O ataque eu vou deixar ele aqui bem rápido mesmo. Vou deixar o release em automático e vou agora, vamos ver com e sem. Primeiro vamos ver aqui a saída para que o som não fique mais alto e você pensar que o compressor é melhor. Não, temos que ter o som tanto de entrada como com o processamento iguais. Vamos ver.
está. Então vamos lá, sem primeiro. Com. Vamos ver agora graficamente aqui embaixo. Vou aqui aumentar bastante para a gente ver como é graficamente quando o compressor entra. Vamos botar primeiro 100. Com. Sem. Com. Aqui está o compressor, é muito simples a coisa aqui, eu falei demais para que você tenha conhecimento não só da ferramenta em si, mas também o porquê de usar ela. Agradeço a você aí pela presença, agradeço a você pelo seu like e pela compreensão que você tem aí com a minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, muito obrigado. Se você não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Eu faço as coisas aqui de coração, não tem finalidade nenhuma assim de ter lucro com isso. O meu lucro é que você aprenda e que eu me torne útil a você. Meu muito obrigado e te espero aqui para o próximo encontro.